Olá, quem quer que seja, onde quer que esteja, mais um vídeo aqui nesse pequeno e nascituro canal, né? Bom, pessoal, hoje então eu trago para vocês aí uma pequena história para que nós possamos refletir e, claro, tomar talvez como regra de vida. Não vai ser fácil, mas com um pouco de disciplina a gente consegue. Esse é o objetivo dos grandes mestres espirituais. Quero contar para vocês ali um ponto específico da história do príncipe Siddhartha Gautama. Se você acha que não conhece Siddhartha Gautama, ele é mais conhecido do que você imagina. Bom, vamos voltar a mais ou menos 2000 anos atrás, época de Jesus, mas não é de Jesus que falaremos hoje. Como eu já disse, Siddhartha Gautama tem hoje um nome muito conhecido como Buda. E o que acontece com ele, pessoal, num certo episódio da vida dele? Depois que os pais deles tentaram esconder para ele que o mundo, né, não era toda uma beleza ali, porque eles tiveram a intenção de passar para esse príncipe, né, que o mundo era sempre belo. Então as pessoas iam envelhecendo no reino, eles simplesmente mandavam as pessoas embora e colocavam ali no lugar daqueles funcionários, aqueles súditos, mulheres jovens, rapazes jovens, sempre para que o príncipe Siddhartha fosse protegido, né, de ver ali o lado mais rude do mundo, né? Mas claro, é uma loucura o que tentaram fazer, né? Porque cedo ou tarde o menino ia se deparar com essa parte mais grotesca da vida, né? Inclusive no próprio corpo, no próprio ser dele, né? Mas enquanto novinho ali, eles tentavam proteger ele dessa forma. Passado já essa época, né? O foco da história não é aqui, só mesmo para introduzir vocês, né? Ele saiu de cavalo com um cara que sempre servia ele, eu não sei o nome que se dá nesses reinos antigos, né? E ele tinha uma trança que ia até na cintura, né? Um cabelo dele ia até na cintura, e ele fazia uma trança ali para facilitar. E eles no cavalo ali, ele encontra, né, o mundo real. Então, e ele começa a ver ali pessoas que são idosas, né? Pessoas que não são tão ricas e que não vivem bem. E isso para ele era uma novidade. Pensa para um cara, um jovem já, né? Então isso era uma novidade para ele. E diante então dessa nova realidade, ele começa a ficar estupefato diante daquele mundo que o pai e a mãe esconderam dele, né? O rei e a rainha. E num dado momento ali ele encontra os eremitas que estavam meditando embaixo de árvores, né? Pessoas ali que estavam totalmente desprendidas ali do material, em profunda meditação, e ele questiona o que eles estavam fazendo, e eles estavam procurando ali atingir algo chamado o Nirvana, ou um estado de consciência onde a pessoa estivesse ali totalmente realizada nessa vida. E ele fala, é isso que eu vou buscar. E o que ele faz naquele momento ali? Ele já toma uma atitude então de começar a se desprender das coisas materiais naquele instante. Então ele corta a trança dele e dá de presente pro assessor dele, né, pro amigo dele que tá ali, que estava sempre acompanhando ele, para servir as necessidades dele no que ele precisasse. Afinal, era um príncipe. Siddhartha Gautama então entrega para ele a trança. O amigo reluta em voltar com a trança dele na mão, porque não sabe o que o rei e a rainha vai pensar. Ele garantiu, ele pode ir embora, eu não volto para casa. E não voltou durante muito tempo. Procuraram ele, acharam ele em meditação ali junto com os eremitas, mas não tinha ninguém que convencesse o príncipe Siddhartha a retomar a vida antiga, porque para ele aquilo já tinha tornado-se muito fútil. E ele então inicia essa busca como os eremitas estavam vivendo, só que os eremitas viviam passando fome, passando necessidade de muita coisa ali, e não porque talvez não tivessem, mas por uma maneira de penitência. Então eles levavam o próprio corpo ao limite, no sentido de talvez se tornar o espírito mais evidente, de se tornar uma possibilidade de se tornar angélico, o que é um grande erro, meus irmãos, né? Hoje em dia a gente não encontra pessoas que levam muito a sério a penitência e vai além do normal, né? O que é um grande erro. Nós somos seres humanos e não anjos. Bom, o príncipe Siddhartha entrou nessa, e meditando ali durante muito tempo, meses ali, né, tem um rio que corria do lado onde ele estava. E numa dada tarde, ele em meditação, junto com outros eremitas ali, ele em profunda meditação, e vinha descendo ali numa canoa um pai e um filho. E o menino tinha um bandolim, tipo um violão daquela época, era um bandolim. E uma das cordas do bandolim rebenta.
E aquela corda arrebentando, o pai rapidamente pega e fala: eu vou ensinar você como consertar se acontecer de novo, da cordinha do seu bandolim arrebentar. E o pai começa a ensinar o menino como colocar de novo a corda no lugar, e num dado momento ali desses ensinamentos, o menino prestando atenção, o pai fala: a corda não pode estar esticada demais. Por quê? A hora que você for tocar de novo, se a corda estiver muito esticada, ela arrebenta outra vez. Mas também não pode estar frouxa demais. Porque se a corda estiver frouxa demais, a hora que você for tocar, não vai dar o som agradável que você espera. Então, você precisa, meu querido filho, colocar a corda, mas com um certo equilíbrio. E aquela palavra parece que ribombou pelos ares e chegou até os ouvidos ali do príncipe Siddhartha, né, fazendo com que aquilo chamasse a atenção dele, e ele abriu os olhos. E ele analisou e olhou para a própria vida e para a vida daqueles eremitas que estavam com ele e falou assim: a gente está levando uma vida muito esticada. Não vai dar som, uma hora a gente vai arrebentar e não vai aguentar. Eu preciso sair daqui. Não vou mais viver dessa forma porque não tô no caminho certo. É radical demais, o que ele queria dizer era isso, né? E com certeza ali foi Deus mandando para ele um sinal, né, de que ele precisava buscar o meio termo, o equilíbrio, para que dessa forma ele pudesse caminhar com paz. Então o príncipe Siddhartha sai e ali sim ele começa a procurar o equilíbrio entre as coisas. E dado, depois de um tempo, nesse caminho entre o meio termo, né, em não tá tão esticado e nem tão frouxo, ele consegue sim atingir o que os budistas hoje vão chamar de nirvana. Portanto, o Buda não é um deus para esses budistas. Muita gente pensa que não é um deus. Ele é um cara que atingiu de fato um nível muito espetacular de consciência, de mente, de humanidade. Então esse é Siddhartha Gautama, e a palavra Buda quer dizer o iluminado. Então de fato talvez seja isso que nós, né, a começar de mim, né, cada um de nós devemos procurar na nossa vida, um pouco de equilíbrio, nem tão esticado e nem tão frouxo. E quando eu digo isso, digo principalmente no campo das nossas emoções e no campo da nossa espiritualidade, porque o nosso corpo hoje em dia, né, pleno século XXI, com certeza vai bem. O grande problema da humanidade está na mente, né, está no espírito, está na alma. Então, olhar muito bem isso. Não pode ser esticado demais, nem frouxo demais. É preciso procurar o equilíbrio. E ali foi isso que propensou, né, que possibilitou de que o príncipe Siddhartha Gautama se tornasse Buda, um cara extremamente influente, convenhamos, né? Não é porque eu sou cristão que não vou reconhecer a importância, né, de Siddhartha Gautama, do Buda, hoje em dia, para tantas e tantas pessoas, né? Então tá aí, pessoal. Esse foi uma historinha que eu trago para vocês hoje nesse pequeno canal, né? Se gostaram, dê o like e já já eu volto trazendo mais histórias para vocês. Beijo no coração, fiquem com Deus e tchau, tchau.